Pergunta do consulente Eugênio. Ele pergunta ao pastor qual a diferença entre casavam e davam-se em casamento. Não é a mesma coisa, pastor? Para responder à pergunta, é preciso considerarmos que o capítulo 24 de Mateus é um capítulo profético com relação à segunda vinda de Cristo. E este capítulo todo foi proferido por Jesus em decorrência de uma pergunta que ele recebeu dos apóstolos. Diz aqui o versículo 1 do capítulo 24 de Mateus: quando Jesus ia saindo do templo, aproximaram-se dele os seus discípulos para lhe mostrarem a estrutura do templo. Jesus, porém, lhes disse: não vedes tudo isto? Em verdade vos digo que aqui não ficará pedra sobre pedra que não seja derrubada. E estando assentado no Monte das Oliveiras, chegaram-se a ele os seus discípulos, em particular, dizendo: dize-nos quando serão estas coisas e que sinal haverá da tua vinda e do fim do mundo. E respondendo, disse-lhes: acautelai-vos que ninguém vos engane, porque muitos virão em meu nome dizendo: eu sou o Cristo, e enganarão a muitos. E ouvireis de guerras, de rumores de guerras. Olhai, não vos assusteis, porque é mister que isso tudo aconteça, mas ainda não é o fim. Porquanto se levantará nação contra nação, reino contra reino, haverá fomes, pestes, terremotos em vários lugares, mas todas estas coisas são o princípio de dores. Então aqui Jesus começou a dar característica dos acontecimentos que iriam se dar na precedência da sua volta. E ele vai dando continuidade até que ele nos faz a menção de um acontecimento do passado que precedeu o dilúvio e estava ali à frente da construção daquele grande barco. Noé, pessoa única que servia a Deus com a sua família, e ele então também, Noé, fez uma relação, fez um relatório. Jesus dá aqui uma característica daqueles que recusaram entrar na arca preparada por Noé. O que eles faziam? Diz o seguinte, a partir do versículo 37. Jesus relatando as ocorrências do dia de Noé. Como foi nos dias de Noé, assim também a vinda do Filho do Homem. Porquanto, assim como nos dias anteriores ao dilúvio, comiam, bebiam, casavam, davam-se em casamento, até o dia que Noé entrou na arca, e não o perceberam até que veio o dilúvio e os levou a todos. Então aqui está Jesus dizendo que a repetição daquele evento se dará da mesma forma nos dias que precedem a vinda de Cristo. E essa forma de se conduzir aqui, casar-se, dar-se em casamento, já era uma ocorrência que vinha dando margem. A sequência dela levou 2 cidades a serem queimadas, seus habitantes e a própria cidade, porque a sexualidade de casar, dar-se em casamento, práticas sodomitas, já existia em profusão naquele tempo. E nós consideramos que esta situação a que se refere Jesus é uma característica dos dias que precedem a sua volta agora. E quem é que pode contestar que nós estamos vivendo exatamente num tempo como nós? Há uma predominância de homem com homem se casar.
as autoridades permitem e dão ocasião a isso. Então até estão tirando a coluna de que indicava os pais da criança que estuda, porque ele colocar lá 2 nomes masculinos ou 2 nomes femininos é uma ocasião de deboche ou de alguém que vai perguntar: mas quem é sua mãe? Quem é seu pai? E a criança vai ficar sem saber responder desde a sua infância, porque a situação que vivemos é esta. Então este é o caso. Casa hoje, desfaz amanhã. Casa amanhã, se desfaz depois. Qualquer coisinha dentro de casa, primeiro a providência. Você vai para a sua casa, a casa da sua mãe, e eu vou para a casa da minha mãe. Está desfeito o casal. E os filhos vão ficar divididos. Então é uma situação degradante que está ocorrendo em nossos dias, e a Bíblia previne: quem quiser conhecer pormenores sobre o problema de casamentos, é só ler o 1 Coríntios capítulo 7. Vou repetir, 1 Coríntios capítulo 7. Leia lá o que está escrito, recomendações do apóstolo Paulo para as pessoas solteiras e aquelas pessoas que querem se casar naturalmente, e as obrigações dos casados, e assim sucessivamente. A próxima pergunta é do consulente João Pedro, da cidade do Guarujá. Ele pede para o pastor falar a respeito dos esportes em que o cristão pode assistir na televisão. Pode assistir futebol, handebol, tênis. Ele dá uma lista aqui de outros esportes. Ele pergunta ao pastor se o crente deve evitar aqueles esportes violentos, sangrentos, que algumas vezes são exibidos na televisão. Eu diria que o esporte em si não envolve nenhum problema para um cristão, embora reconheça que o futebol tem muitos sócios que são verdadeiros, que idolatram o seu time. E nós tomamos conhecimento, principalmente nos finais de semana, ou no primeiro dia da semana, segunda-feira, conhecimento das ocorrências que se deram no domingo. Pessoas que entraram em brigas corporais e se estão, algumas até internadas em hospitais. Por quê? Porque ama o seu clube com um ardor, como se fosse uma religião. Eu já tenho um jornal em casa onde se diz em grande letra: a religião corintiana. Francamente, já criaram uma nova religião com o título de uma religião ligada ao futebol. Agora, se a pessoa pode ter outra colocação, não ter esse apaixonamento por um clube, mas apenas como divertimento, então, o que eu recomendo aos cristãos que têm suas preferências com relação a times de esporte, que, se tiver, você não abandone a casa de Deus por um esporte. Se você tem um culto, que você deve estar lá cultuando a Deus, e no mesmo horário que o time vai jogar, que preferência você dá? Se você colocar o esporte em primeiro lugar, você está errando. Agora, se você colocar o culto em primeiro lugar e depois assistir na gravação, é outra coisa. Agora, o que eu quero fazer um aviso muito solene é com essas artes marciais. Elas estão tomando um grande número de adeptos, principalmente em academias, e alguém acha que aquilo não tem problema nenhum, mas artes marciais estão ligadas aos deuses do hinduísmo, deuses
que vêm lá do Oriente, e aí esses lances que se dão, jiu-jitsu, judô, karatê, kung fu, há uma invocação dos deuses desses jogadores que estão ligados à sua religião nesse esporte. E então os nossos patrícios não têm conhecimento dessa colocação e às vezes entram em artes marciais e estão, de certo modo indireto, até fazendo oração aos deuses que patrocinam o nome com esse tipo de jogos marciais. Aí está um problema que não recomendo a ninguém, porque há incompatibilidade. A Bíblia é muito clara quando diz, não terás outros deuses diante de mim. Uma pessoa que vai clamar, invocar o seu Deus pagão para obter qualquer resultado favorável, está fora do padrão da Bíblia Sagrada. A próxima pergunta é do consulente Rafael. Ele pergunta ao pastor se é lícito um pastor receber salário. Eu quero dizer ao nosso consulente que a Bíblia autoriza que o obreiro, digamos no caso o pastor que vive da igreja, ele não tem trabalho fora da igreja, todo o seu tempo é dado ou fica à disposição da igreja, ele tem direito de receber da igreja o que for necessário para a sua manutenção e a manutenção da sua família. Então, para não ficar nas minhas palavras, em 1 Coríntios, capítulo 9, nós vamos encontrar o apóstolo Paulo falando o seguinte, vou ler do versículo 5 em diante. Não temos nós direito de levar conosco uma esposa crente, como também os demais apóstolos, os irmãos do Senhor, e Cefas, que é Pedro. Ou só eu e Pedro não temos o direito de deixar de trabalhar? Porque aqui tem dois obreiros mencionados que não trabalhavam porque trabalhavam na obra. Faziam viagens missionárias, não podiam ter um local de trabalho. E então aqui ele está dizendo, embora ele também fosse itinerante, só nós, eu e Barnabé, não temos o direito de deixar de trabalhar. Agora ele entra na doutrina bíblica do pagamento do salário de um pastor. Versículo 7 de 1 Coríntios 9. Quem jamais milita a sua própria custa? Quem planta a vinha e não colhe do seu fruto? Ou quem apacenta o gado e não se alimenta do leite do gado? Digo isto segundo os homens, ou não diz a lei também o mesmo? Porque na lei de Moisés está escrito, não atarás a boca ao boi que trilha o grão. Isto é, o animal está trabalhando, ele tem direito de abrir a sua boca e comer o que está ao seu lado ali onde ele está trilhando. Porventura tem Deus cuidado dos bois? Ou não o diz certamente por nós? Certamente que por nós está escrito, porque o que lavra deve lavrar com esperança, o que debulha deve debulhar com esperança de ser participante. Se nós vos semeamos as coisas espirituais, será muito que de vós colhamos as carnais. Então o pastor estuda, o pastor visita, o pastor ora pela igreja, e esse homem tem família e vai viver do quê? Está aqui a Bíblia.
Se nós vos semeamos as coisas espirituais, será muito que de vós recolhamos as carnais? Não sabeis vós que os que administram o que é sagrado comem do que é do templo, e que os que de contínuo estão junto ao altar participam do altar? Conclusão, versículo 14. Assim ordenou também o Senhor aos que anunciam o Evangelho que vivam do Evangelho. E o pastor é um homem que anuncia o Evangelho, que prega e está à disposição da igreja 7 dias na semana para dar continuidade à obra de Deus. E aí está então a ordem bíblica, e nós podemos citar ainda a palavra de Deus em outro lugar, quando diz a respeito de presbíteros que também estão envolvidos na obra de Deus, que têm o seu direito de receber o seu salário, porque vive da igreja, nesse particular, e de modo que, respondendo ao nosso consulente com muita boa vontade, mas só para conhecimento de todos, então, que ele tenha essa colocação, porque há muitos que ignoram e ficam criticando os líderes da igreja. Rafael, essa é a nossa posição à luz da Bíblia Sagrada. Você ouviu os textos que nós citamos como apoio. Mais uma pergunta do consulente Rafael. Ele fala aqui sobre um pastor que servia a igreja juntamente com a sua esposa. Mas a sua esposa veio a falecer e esse pastor então ficou viúvo. O Rafael quer saber se há algum impedimento para esse pastor, agora viúvo, continuar pastoreando a igreja. Eu não entendi. Um pastor sendo casado, ficando... Como? O pastor servia a igreja com a sua esposa, mas a sua esposa veio a falecer, então ele ficou viúvo. Ele pode continuar na condução da igreja? Existe algum impedimento por ele ser viúvo, pastor? Absolutamente não. Ele se conduzia como pastor durante o tempo que a sua esposa vivia. Não existe, até onde nós sabemos, porque isso seria relatado, que não há deslize na sua vida conjugal. Ele está viúvo, tem direito de se casar de novo e não há problema que ele continue na direção da igreja.